E tudo bom? Boa madrugada, né? Bom dia, no caso. Já são o quê? 3h40 e pouco já, né? 43. E aguardando o pessoal entrar aí. E a gente fala sobre a verdadeira simplicidade da alma, né? Fiquei de fazer essa live ontem, mas como deram algumas coisas erradas e tal, internet, problemas técnicos e tal, eu não consegui fazer. Mas estou fazendo hoje, começando aqui com vocês, a bater um papo sobre essa questão de ser simples, de não só ser simples, mas ser minimalista em nossos, sei lá, nossos caminhos, ter o mínimo possível, saber se contentar com pouco. E muitas vezes a nossa missão nos leva a como é nos tornar uma alma complexa. Pessoal mandando esse troço para mim. Mas bom, muitas vezes as pessoas elas se tornam complexas porque elas almejam coisas que são impossíveis. Às vezes tem uma ideia delas próprias que eu consigo dizer que são ideias extremamente esdrúxulas, né? Esquisitas, porque elas vivenciam uma realidade que é uma realidade de outras pessoas. Elas gostarão de ter aquilo, né? Então é muito mais por inveja que as pessoas assumem esse protótipo de ser humano, que é um ser humano inventado, né? É um ser humano criado por essas pessoas mesmas, né? Elas inventam um personagem, uma personagem, e ao invés de ter uma alma simples, uma alma simplificada, uma alma que pode cumprir com suas obrigações, ela faz ao contrário. Isabel, bom dia, Isabel, tudo bom? Como é que tá? Então, se trata disso, se trata dessa alma mais complexa. Bom dia, Cristina, bom dia, Liz. Bom dia a todos vocês, gente. Então se trata disso. Muitas vezes a gente complica demais o nosso posicionamento como seres humanos. Nós somos extremamente falhos, lógico. Nós somos humanos feitos de carne e osso, né? E com um espírito simples ainda em desenvolvimento. Embora sejam complexas as relações entre os espíritos, né, entre as almas, entre esses fractais de Deus. Bom dia, Helena. Bom dia, Arlânio, Santiago. E embora seja simples a relação e complexa ao mesmo tempo, né, porque a complexidade sistêmica de uma alma é uma coisa muito difícil, né? Muito obrigado por gostar, Helena, muito obrigado aí, valeu mesmo. A complexidade sistêmica da alma é quando a gente diz que o seguinte, que a soma das partes não dá o todo. Ela não dá o todo porque nós somos muito subjetivos nas nossas decisões, nós não somos matemáticos, não somos robôs, né? Nós não somos, nem fomos feitos. Bom dia, Marcele. Marcele, é isso, Marcele, né? Bom dia, Best Level. Vamos curtir, compartilhar, porque isso aí termina sendo distribuído para outras pessoas, republicar, né? Gostar, se puderem seguir também, né? Nossa live. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Raimunda Barbosa. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Mary Personaliza. Bom dia, K. Andrade. É minha parente, eu sou Wagner Andrade. Luiz Edinho, bom dia, Conceição Dias. Bom dia, Joel dos Santos Barbosa, eu acho que deve ser. Conceição, Luiz Edinho, Jair Micheluzzi, o Elton, né?
José Hildo Santos, todos que estão entrando na live. Pois é, então, assim, a verdadeira simplicidade da alma, que é o tema dessa palestra, que devia ter acontecido ontem, às 8 horas da noite, por conta de problemas técnicos, nós não conseguimos entrar. Ele tem a ver com essa simplicidade, inclusive das coisas que você possui, né? Porque precisamos de tão pouco para viver e acumulamos tantas coisas, né? São móveis, são quando as pessoas têm uma grana e compram casas suntuosíssimas, com diversos quartos para morar só, com diversos banheiros, na garagem diversos carros, quando ele só tem condições de dirigir um carro só. E isso é uma coisa muito interessante do ser humano, essa verve acumuladora. Luiz Edinho, Conceição Dias, Jair Michelucci, Walton, Jonathan, Lula Edinho, Cleide Irene. Vamos curtir, compartilhar a nossa live. É muito interessante isso. As pessoas só têm um corpo, né? E aí elas se perguntam por que entram em depressão, por que entram em ansiedade. Pouco dinheiro gera ansiedade, lógico. Você fica preocupado com pagar as contas do final do mês, não é isso? Eu acho que todo mundo se preocupa com isso. Então gera uma ansiedade. Buda dizia 500 anos atrás de Cristo, né, antes de Cristo, que 75% do tempo da gente a gente vive no passado, que gera uma depressão tremenda, porque a gente fica se lamentando de coisas que nós não fizemos, ou então saudosistas de coisas que nós fizemos e que hoje não podemos fazer mais. Da beleza que nós tínhamos, da felicidade com os filhos e etc e tal. Eu que já sou avô, tenho 59 anos de idade, né? Muita gente se lembra, se recorda daquilo e entra numa melancolia momentânea sobre o que é ser um ser humano feliz, né? Ah, eu era feliz e não sabia. Quem nunca escutou falar nisso aí? Eu era feliz e não sabia. Bom dia, João. Bom dia, Luciana. Bom dia, Geisilene. Bom dia, Mariluz. Bom dia, Bela Doce. Joel dos Santos. Bom dia a todo mundo, gente. Então, nós entramos, vamos curtir, compartilhar, gente. Vamos me ajudar aí a gente distribuir essa live de uma forma bacana, porque a mensagem é bacana, né? Então, nós acumulamos coisas, nós agimos como se nós fôssemos robôs, por isso que somos considerados uma matrix, onde todos os dias, permanentemente, cotidianamente, nós somos empurrados para uma matemática que é ilógica para o ser humano, porque o ser humano ele é extremamente subjetivo. A minha vida nunca vai ser igual à tua, os meus desejos, anseios, a minha relação com as pessoas, com esposa, com esposo, quando e esposo, né? Esposa, isso não tem a ver com características como de gênero, né? Mas as pessoas elas têm uma perspectiva e uma visão diferente de mundo, muitas vezes uma visão narcisista, coitadista, onde tudo que acontece se concentra nos problemas daquela pessoa, não nos problemas que você está contando para ela. Você não pode nem contar para ninguém teus problemas muitas vezes. Luiz Edinho, né? Cleide Irene, Wesley, João Souza, Luciana, Geisilene Souza, Mariluz, Bela Doce, Tainara, Marcos, Deusimar, Rafaela, VH Silva, Josevaldo Santos. Bom dia para todos. Curtam, compartilhem, é só dando o dedinho na telinha aí, porque ajuda a gente a distribuir a live e tornar a live mais interessante para os controladores do TikTok, né? Então, assim, a gente vive nessa matrix, é como se nós fôssemos robôs, tivéssemos uma programação.
Só que essa programação ela não foi feita por um arquiteto, um engenheiro de software, onde você programou tudo aquilo para funcionar de uma forma idêntica. Esse arquiteto, ele é o arquiteto do universo, portanto, se ele é um mistério tremendo para nós, que somos seres humanos, nós seres humanos somos tão complexos quanto ele, por isso que nós nos chamamos fractais de Deus. Ivone Maria, bom dia. Né? Então, é assim, nós somos esse fractal de Deus, então é lógico que nós temos uma complexidade muito grande, uma complexidade sistêmica até. A soma das partes não dá o todo, não rola o todo. Eu fui por muitos anos professor de administração, né? E como professor de administração eu dei aula sobre prospectiva estratégica, e dentro da matéria de prospectiva estratégica estava exatamente a complexidade sistêmica, né, de que você administrar uma empresa ou administrar pessoas, né, pode ser que as empresas sejam extremamente idênticas e tal, mas as pessoas que trabalham lá são dois tipos de pessoas que trabalham naquele grupo, aquela egrégora, aquela estrutura que está ali instalada naquela empresa. Elas são diversas, elas não têm um padrão, né? Ah, não, a minha empresa é igual à tua, então portanto age da mesma forma que a tua, fatura do mesmo jeito que a tua, trabalha do mesmo jeito que a tua, porque elas são idênticas, elas têm o mesmo tamanho, trabalham na mesma área, portanto somos concorrentes. E eu não entendo porque a tua empresa não dá certo, a tua dá certo, né? Porque que a grana, o faturamento da minha é abaixo da tua. São essas comparações que nós fazemos, né? Comparações como se nós fôssemos extremamente idênticos, cartesianamente parecidos, e nós não somos, não somos. A simplicidade da alma não tem a ver com a complexidade sistêmica. Eu acho que a própria complexidade sistêmica de que a soma das partes não dá o todo, ela gera uma unicidade da minha parte que é uma coisa impressionante. Ao mesmo tempo, me mostra que eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser um cara minimalista, eu posso ter poucas coisas na minha casa, eu posso usar poucas coisas. Agora, uma coisa que é precípua, né? Uma coisa que é urgente, é que você se torne um ser simples, um ser onde as pessoas olham para você e confiam no que você diz. Bom dia, Isabel. Muito obrigado, VH Silva. Valeu mesmo, cara. Eduardo Lins. Então, Micaele, bom dia. Rosemary Mendes, não é isso? Menezes. Menezes, deve ser Rose. Rai Menezes, que digo, desculpa. Bom dia. Então, as pessoas acham que porque elas têm a mesma idade, o mesmo currículo, a mesma, sei lá, moram no mesmo bairro, o mesmo nível social, uma deprime, a outra não. Mas como assim? Se ganham a mesma coisa, se vivem a mesma vida praticamente, porque tem até carros iguais, porque um inveja a outra. Entramos aí nos 7 pecados capitais, um deles é a inveja, e a inveja é um troço muito doido, né? Porque você deseja, não é querendo uma coisa similar ao que o outro tem, mas você deseja o que o outro tem, né? Então a grama do vizinho é sempre mais verde do que a tua, né? Que é essa grande questão, né? Sei lá, do orgulho, da vaidade, do estímulo a coisas, ao ter e não ao ser, né? Essas visões distorcidas do mundo é um negócio impressionante, porque, cara, eu me sinto tão único, não por vaidade, mas eu me sinto tão único que não dá para me comparar com ninguém. Eu não sou um ser igual, idêntico a absolutamente ninguém, tá certo? É por isso que os relacionamentos
entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, mulher e homem, eles não funcionam muito bem, porque nós queremos sempre copiar um modelo perfeito de relacionamento humano, como se nós pudéssemos fazer isso. E nós não temos modelos perfeitos de relacionamento humano, né? Os relacionamentos são extremamente instáveis, muito diferentes, diversos demais, né? Inexoravelmente diversos, né? Quer dizer, não dá para você mudar aquilo ali. E cada pessoa tem uma personalidade única, né? Que é a personagem, que é a personagem que você representa no mundo. Duas coisas tem aqui, nós temos o caráter e a personalidade. O caráter é profundo, ele vem da tua alma, ele vem do teu Atma, né? Nós temos 7 corpos, né? O Atma, o búdico, né? O mental superior, o mental inferior, né? O perispírito, o modelo organizador biológico, o duplo etérico e o corpo somático, que é isso que vocês estão vendo aqui apresentado a vocês e que vocês veem no espelho quando vocês se olham. Então nós temos esses 7 corpos. O caráter, ele vem desse Atman, somando até o mental inferior as experiências que você teve em outras existências. Porque nós não temos outra vida. É um outro engano que os espiritualistas, espíritas, kardecistas, como vocês queiram chamar, umbandistas, né, candomblecistas, universalistas, eles cometem. Eles ficam falando que nós temos outras vidas. Não, vida é uma só. Vida é uma só. Que é a vida espiritual do Atman, somado ao búdico e aos registros akáshicos guardados no mental superior. Esse conjunto, esse complexo que não tem forma, que é apenas luz, ou então apenas uma sombra daquilo que você é, que forma o teu caráter. Porque é a soma de tudo que você se lembra em diversas experiências anteriores, em diversas existências. E a soma daquilo tudo dá o que você é hoje, mais as experiências que você terá a partir daquele momento em que você vai, com um novo corpo, uma nova vestimenta e, portanto, uma nova existência, atuar no mundo como personagem. E essa personagem, ela pode estar ligada ao caráter, tá certo? Que é essa coisa mais inata, onde você adquiriu pelas diversas existências, as experiências, são aquelas coisas que a gente tem, que temos facilidade. Por exemplo, eu adoro tocar violão. Nunca aprendi com ninguém. Peguei um dia o violão e comecei a tocar imitando os outros. Aderiu, mas não dá presença. Tá tudo bem, amigão, valeu. Isabel, Juliana, Felipe, Welton, Emílio Moreira, Elzi, Ivandro, todos bom dia. Então é muito interessante, porque assim, muitas vezes não é compatível uma coisa com a outra. Por quê? Porque você cria uma eficiência social, principalmente quando você não é cuidado no meio ambiente em que você nasceu, seja na favela, numa casa rica, numa casa de classe média alta, classe média baixa. Bom dia, José, bom dia, Ivandro. Vamos curtir, compartilhar, gente, vamos nos ajudar aí nesse processo de subir a live. Então, assim, não é uma questão de, não, eu tenho grana, eu não tenho grana, eu morei ali, eu morei aqui, mas sim a tua formação perante aquilo, né? Você pode ser uma pessoa maravilhosa tendo poucos recursos e pode ser um crápula tendo muitos recursos. Quando Cristo falou sobre essa coisa de é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que os ricos, né? Ou o rico ganhar o reino dos céus, ele estava falando justamente dessa impossibilidade que as pessoas têm de adequar suas personas aos seus caráteres, ou então até de mudar o seu caráter através da sua persona, melhorando aquilo que você foi um dia, como sei lá, José, Francisco, Josefa, seu João, David, sei lá,
sei lá, não sei o que, Omoto e tal, você foi do Japão, você foi de outras terras, saiu adquirindo, teve várias profissões, médico, cientista, varredor de rua, limpador de bueiro, de privada, você foi um gari, você foi um arquiteto, você foi tudo, juntando tudo isso, o que sobra nesse processo de soma de experiências e tal, e na simplicidade da vida, é exatamente o teu caráter, aquilo que você formou, puxou de bom através do mental superior. E bom dia a todo mundo, gente. Daniel Ritter, Leandro Deogum, José Oliveira, Célia Jericó, Ivandro Cruz. Bom dia para todos. É muito interessante isso, porque a gente soma experiências, mas aí, ao ter contato com o corpo, do corpo do comportamento, que é o mental inferior, com o corpo das sensações, que é o perispírito, modelo organizador biológico, como vocês queiram chamar, corpo astral, né? Quando você se encontra o comportamento com as sensações, você começa a dar muito mais importância a coisas materiais do que a coisas espirituais. E aí você transmite por corpo uma sensação de que só as coisas efêmeras são importantes, como obter um carro, uma casa com diversos quartos, né? Quando é um homem que é hétero, uma esposa bonita; quando é mulher, um marido bonito, vai correndo atrás de um príncipe encantado que não existe, ou de uma princesa encantada que não existe, e também de ideais que são vazios, ocos de princípios, né? de coisas positivas. Vamos curtir, compartilhar, gente. Vocês que estão gostando, naturalmente, se gostarem da live, se estão gostando da live. Mas o interessante é tudo isso. É a gente entender que nós não somos iguais, né? Às vezes eu aproveito o meu mental superior. Eu saio catando coisas do mental superior, às vezes eu me vejo fazendo determinadas coisas. Berenice, boa noite Ivandro, boa noite João, boa noite não, bom dia, né? João Rodrigues, Ludmila, bom dia a todos vocês, tá certo? Eu me pego fazendo coisas e tal que me parecem assim tão particulares de uma época, e eu sei tanto daquilo já, que a gente fica se achando super gênio. Se a gente não contar as diversas existências que nós tivemos, né, as diversas experiências de uma só alma, de uma só vida, com diversas roupagens, né, como chinês, japonês, até ET, sei lá, como americano, preto, branco, homossexual, heterossexual, mulher e tal, né? Você começa a se ver de uma forma assim diferenciada, quando você percebe que esse teu caráter foi formado por muito tempo. Agora, quando você acha que só teve essa existência, que só teve essa chamada vida, né, você começa a pensar, cacete, mas que troço é esse, né, que eu ando vivendo? Né? Que sentido tem nessa vida se eu quero torná-la matemática quando ela não é? Se eu quero torná-la uma vida Matrix quando ela não é? Ela é Matrix porque as entidades, governos, né, tendências querem que você seja Matrix, querem que você seja um ser humano modelar, e que não questione muito. Foi o que a Igreja Católica fez muito com os católicos, com os cristãos em geral, né? Porque terminou pegando, resvalando também nos evangélicos, que hoje repetem a mesma coisa. Venderam indulgências, mataram pessoas, tudo isso em nome de um cara que só pregava a paz, que era Cristo. Isso aqui pira a cabeça da gente, né? E até hoje repetem os mesmos rituais, de comer a carne de Cristo, de beber o sangue de Cristo, né, nos rituais da igreja, tá?
E ainda reclamam dos candomblecistas e umbandistas que são ligados ao candomblé de sacrificar uma galinha por ano e comer a carne e o sangue ser feito, sei lá, um preparado para fazer limpezas, descarregos e etc e tal. A gente não consegue entender isso, porque, sei lá, a própria tradição judaico-cristã tem tudo a ver com sacrifício, né? Então eu sou o quê? Eu sou culpado, eu sou cheio de pecados, eu sou cheio de processos, né? Que eu chamo de assim, a minha culpa, a minha máxima culpa, ao invés de dizer assim, a minha responsabilidade, minha máxima responsabilidade, porque o que você tem não é culpa, é responsabilidade pelo que você faz. Cada um assume de uma forma heterônoma, quer dizer, eu acredito no que você diz, mas não no que eu penso, no que eu sinto, nas sensações que eu tenho. Boa noite, Conceição, Santinha, Dulce, Rita, Vibre, Márcia, Ângel, Rosalina, Eli, Belina, Antônio, todos assim, um bom dia para vocês. É bom dia, né? Porque já são 3 e lá vai fumar, acho que 4 já, 4 e 9 já. Então é um bom dia. Eu geralmente acordo essa hora, porque os espíritos me acordam para poder realizar essas lives assim, instantâneas, principalmente quando eu não falei no dia anterior, né? Então eles me pegam logo pela manhã. E hoje, provavelmente, eu vou fazer outra live à noite, porque a minha live da noite não consegui fazer por problemas técnicos, né? Então é muito interessante, eles me acordam e dizem assim, olha, vai lá falar sobre isso, porque é uma coisa tão interessante, né? A gente se acha muito parecido um com o outro e que temos as mesmas necessidades. Não temos. A Ângel, Rosalina, Eli, Belina, Antônio, Rafaela, Naí, Maria Socorro, Isaac, Tuta, Sueli, Ivandro Cruz, tá? Bom dia para todo mundo. É muito interessante, porque nós não somos assim. Veja só a simplicidade de uma alma que passou aqui pela Terra, né, usando um corpo extremamente deficitário, que foi Chico Xavier. Eu estava dando isso até nos exemplos do vídeo que eu gravei. A simplicidade de Chico Xavier, quando ele se encontrava com as mãezinhas que tinham perdido os filhos, né, em acidentes de automóveis, violência, etc. Maris, boa noite, bom dia que diga, né? E ele, ao invés dele dar aquele sermão intelectualoide espírita, dizer assim, a alma não morre, a senhora não deve chorar, a senhora não deve se comover. Não, sabe o que era que Chico fazia? Ele saía lá do canto dele, notava que a pessoa estava morrendo por conta da perda do filho, né? Além de entregar a cartinha da psicografia feita pelo filho, com detalhes até, ele se abraçava com a mãezinha chorando do mesmo jeito que ela estava chorando. Isso é uma simplicidade danada, não é? Quer dizer, veja a simplicidade da alma do cara. Um cara que fez aí, segundo Geraldinho Lemos, que foi pupilo dele e tal, que conviveu com ele, muito jovem ainda, conviveu com ele. Geraldinho disse que ele fez mais de 500 livros, né? 550 livros, que o Geraldinho está publicando aos poucos. Oficialmente 400 e pouco pela FEB, né? 450, 460, uns 100 livros a menos. Mas Geraldinho disse que ele deixou muita coisa de gaveta, muita coisa escrita, né? Psicografada, essa coisa toda. E o cara era simples, ele pegava toda a grana, ele dizia assim, bom, os escritos, né, a composição desse livro, né, a autoria, não é minha, a autoria é dos espíritos, eu não tenho nada a ver com isso. Então ele pegava toda a grana que ele tinha, vivia numa pindaíba miserável, pegava toda a grana que tinha e doava às instituições de caridade que ele sustentou tanto tempo e que hoje quem segue é o filho adotivo dele, que eu estou esquecido agora o nome dele, Eurípides. Eurípides é que toma conta dos feitos de Chico. Quer ver outra simplicidade maravilhosa de Madre Teresa de Calcutá, para não citar só um lado, né? Não citar o outro, né? Madre Teresa de Calcutá, né? E Madre Teresa, assim, ao ser entrevistada pela BBC de Londres, muitos canais querendo tomar conta dela,
e falar com ela, bater um papo com ela, saber por que é que era daquele jeito, aquele ser humano que se prestava a sofrer, a penar pelas pessoas, que não era bem o caso, porque ela não se sentia como castigo para ela, ela se sentia como uma obrigação do próprio espírito, uma programação espiritual do que ela era. Tá? Embora ela seja de uma outra religião, eu estou falando sobre espírito aqui, mas ela é um espírito, ela queira ou não, né? Ela, quando chegou do lado de lá, provavelmente deve ter visto tudo isso. E uma vez um repórter da BBC de Londres chegou e ela, tendo os afazeres dela, muitos repórteres ali na recepção do hospital onde ela dava assistência, que foi ela que construiu com os dinheiros das doações, e uma pessoa vomitou e ela pegou um pano que tinha qualquer lá e se acocorou, começou a juntar, né? E o repórter de Londres perguntou assim: eu não sei como a senhora tem coragem de fazer isso. Aí ela disse: não é uma questão de coragem, é uma questão de atitude, de obrigação. Eu me sinto obrigada a, quando alguém faz algo que está fora do seu controle, como botar as coisas para fora porque está doente, eu ir lá e dar a mão e ajudar. Essa é a simplicidade do Espírito. Essa é a simplicidade do Espírito. É a mesma simplicidade que Divaldo Pereira Franco teve ao montar a Mansão do Caminho, né? A mesma simplicidade que Francisco de Assis teve, que ao escutar, né, a voz dos espíritos do além, de Cristo até, quando Cristo pediu a ele para reconstruir a igreja dele, porque a igreja estava deteriorada, e ele achou que era a igreja material, começou a construir capelas, né? E depois descobriu que o construir igrejas para aquele espírito que estava falando, seja Jesus ou quem for, é lógico que Francisco de Assis tinha toda a condição do mundo de ter um contato direto com o Espírito de Jesus, de tão bondoso que ele era, né? Ele descobriu que construir igrejas ou reconstruir a igreja tinha a ver com a reconstrução do cerne da igreja, não mais aquela igreja cobradora de dízimos, de indulgências, que enriqueceu a igreja romana e tornou suas paredes douradas de ouro do puro, né, com capelas, com pinturas de Michelangelo, né, com ornarias, com dinheiro, com luxos que são incompatíveis com a vida de Cristo. E aí Cristo, quando fala com Francisco de Assis, que era essa alma simples, a verdadeira alma simples, simplificada, ele chegava para Francisco de Assis em mente, em sonho ou pessoalmente, eu não sei como é que ele fazia isso, mas ele passava a seguinte mensagem: reconstrua a minha igreja, porque não foi isso que eu coloquei. Eu nunca fundei uma religião. A palavra Cristo só veio surgir 50 anos depois de minha morte. Por favor, curtam, compartilhem, né, republiquem. É muito interessante, é muito gostoso quando a gente pode ajudar o outro a divulgar uma mensagem tão bacana, né, uma mensagem tão bonita, né? Então, assim, quando ele falou sobre isso, reconstrua a minha igreja, reconstrua o cerne, né? A filosofia verdadeira, não heterônoma, que a igreja construiu com Constantino em 325 depois de Cristo. E ele disse: eu nunca construí esse cristianismo, que essa palavra cristianismo tem a ver com ungido, né? É como se fosse uma chancela, uma marca, ou então um título de nobreza. Não, é Jesus ou Cristo, quer dizer, Jesus ou ungido, o abençoado, né? Era isso Jesus. E o Jesus ou abençoado, que começaram, né, o movimento que o rodeava, começaram a chamar-se de cristãos, eram pobres, se entregavam às feras. Quando os romanos os pegavam, colocavam nos circos, se entregavam às feras, mas não abdicavam da sua fé,
não queriam ser o que os romanos eram, libertinos, né, usurários, prostitutos, né, pessoas de má índole, que tudo queria levar vantagem, né, pessoas com hábitos totalmente reprováveis, corrupção a toda prova, né? Então ele não queria isso na igreja dele. Constantino vai e entra e sabiamente, né, porque foi sabido o bicho, né? Não estou dizendo que é certo, mas ele foi sabido. Ele pegou, reuniu todo mundo ali e disse assim: gente, vamos deixar de brigar, Roma não segue mais vocês, mas a gente vai querer fundar a igreja e colocar vocês numa hierarquia, o que Cristo também nunca quis, hierarquias. Vamos fundar uma igreja, vamos colocar vocês, que é hoje o Vaticano. Vamos encontrar uma pessoa que se responsabilize por isso. Mas quem é a figura mais proeminente depois de Jesus? Pedro. Vamos dizer que Pedro foi um papa, né, que foi o primeiro papa, né, a pedra, Pedro, pétrea, pátria, ou padre, né? O primeiro padre, o primeiro pai disso tudo, né, dessa igreja surgida cristã. Pedro nunca soube disso também, soube na espiritualidade, eu acho, quando estava lá aguardando a chave do céu para que as pessoas entrassem, ele disse: meu Deus do céu, eu nunca falei sobre isso, eu nunca falei que ia ser o pai de todos. Já quando ele estava velhinho, Pedro, para quem não sabe, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava com honradez suficiente para ser crucificado igual a Cristo. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Veja tal humildade que o cara tinha, né? Principalmente depois que amadureceu, envelheceu, viu as coisas como eram. E aí ele é colocado como padre, um papa assume exatamente essa função, como se fosse o segundo papa, mas era o primeiro, criado pelo Constantino no concílio de Nicéia. Constantino deturpou tudo, pegou apenas 4 evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, tá certo? Pegou esses 4 evangelistas, ainda deturpou esses 4 evangelistas, né? São Jerônimo, quando traduziu a Torá do Antigo Testamento, traduziu porcamente para o latim. A Bíblia, que é a Bíblia mesmo, se você quer originalidade, ela é em aramaico e em grego. Então, se você saber grego e aramaico, e você tem todos juntos ali os profetas e tal, que é a Torá judaica, você tem o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, também escrito em copta, também escrito em grego e em aramaico, que era a língua de Jesus, ele foi moldado e também traduzido por esse tradutor, sei lá, incapacitado, né? Porque na realidade, cara, São Jerônimo não tinha capacidade para estar traduzindo isso lá, e virou né? Virou santo. É muito incrível isso, né? E hoje nós temos assim, milhares de versões de Bíblias compatíveis à programação política de cada igreja, de cada filosofia. Quer dizer, de simples não tem nada, né? Eu estou querendo puxar sempre a sardinha para minha brasa. Eu não sou simples, eu sou um cara que quer deturpar as coisas e levar a maior quantidade de pessoas possíveis para a minha igreja, para de lá tirar o maior possível de recursos para enriquecer ilicitamente, baseado na minha verdade, não na verdade verdadeira, né? Porque nós temos 3 verdades: a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, que fica no meio disso tudo, que é o que realmente está acontecendo. E a gente vê aí as igrejas explorando, cobrando não sei quanto por um caroço de feijão, né, para poder se melhorar da Covid. Um tal de um cara aí, sabe, de uma determinada igreja neopentecostal, né, cobrava esse valor, R$1.000 por um caroço de feijão para você não pegar a Covid. Mandava as pessoas tirarem a máscara e as pessoas adoeciam e morriam de Covid. É uma grande responsabilidade, não é não? Você assumir que um caroço de feijão vai mudar tudo, e você, para arrecadar grana, cobrar R$1.000 por cada caroço de feijão, e você tomava aquilo com água e se livrava do
da Covid, né, da pandemia que nós tivemos aí dos anos de 2020 para os anos de 2023, até os anos de 2023, né? Ximenes, Daniela, Helena, Cláudia, Suede, Paulo, Sayonara, Flávio, Ivandro Cruz, todos, bom dia a vocês. Então, assim, todas as escritas, né? E aí é muito interessante também, né? Porque é o seguinte, o cristão, o verdadeiro cristão, ele está muito baseado no Novo Testamento, que é o testamento canônico, né? O Novo Testamento, ou as novas escritas, o Sermão na Montanha, são baseados em apenas 4 apóstolos, quando nós tínhamos 13 apóstolos, 14 na verdade. Além dos 12 normais, nós tínhamos mais Maria de Madalena e nós tínhamos Saulo de Tarso, que foi arrebatado ali no caminho de Damasco quando ia caçar um cristão, tá certo, em Damasco. E que foi o próprio cristão que o curou da vista através de Jesus, né? Quando Jesus perguntou a Paulo, né? Paulo, então Saulo, por que me persegues? E aí nesse questionamento o cara caiu, né? Bom dia, Ximenes, Helena, Flávio, Girlene, Campidel, Creuza, Zenaide, Ivandro. É muito interessante isso, porque a gente tem o quê? Pessoas manipulando pessoas, né? Governos, impérios, que foi o Império Romano, criando uma igreja que chama Igreja Católica, Apostólica, Romana. Onde é que tem cristão aí nesse nome? Católica, universal, é o que significa. Apostólica, dos apóstolos. Romanas, do Império Romano. Não tinha nada a ver com os objetivos cristãos. Nada. A maioria dos rituais, eles são muito mais pagãos do que cristãos. O Natal, os sacrifícios, o coelho, né, os ovos e tal, tudo isso tem uma história pagã no meio, né? A ceifadura do João tem a ver com o Antigo Testamento, a Torá, que foi também mexida através dos seus profetas, Elias e tal. Nós que somos pessoas esclarecidas, que lemos, que escrevemos, não notamos que existe uma impossibilidade da humanidade ter nascido de Adão e Eva. Não nasceu, gente. Cara, Adão e Eva tiveram 3 filhos, a saber, Caim, Abel, né? E Sete, que foi o 3º filho. Caim matou Abel. Aí diz o próprio testamento, veja que coisa contraditória. Todos surgiram de mim e da minha mulher. Tive 3 filhos. O primeiro filho matou o segundo. Sete ficou em casa. Casou-se com uma mulher que não se sabe de onde surgiu. E Abel fugiu, foi casar. Caim fugiu, foi casar num outro povoado onde existe uma outra mulher. Ué, e a criação? Não foi feita apenas por Adão e Eva? Ninguém questiona isso. Aí é onde está a complexidade do processo. Você, como um cientista, você lê e não compreende o que você está lendo. Então, para mim, você é um analfabeto funcional. Você pode saber muito de matemática, de física, de química, mas de lógica você não tem nenhuma. Tá entendendo? Não sendo um cara crítico de quem quer que seja. Quem sou eu para ser crítico de ninguém? Mas é uma questão de lógica. O que você tem é uma fé heterônima, o que os outros disseram a você na igreja, o que uma Bíblia mexida, motivada por ações políticas, por dinheiro, por grana, demonstra. E não por uma lógica espiritual extremamente nítida, né? Que não pode um casal ter gerado toda uma humanidade quando o próprio cara que era filho do casal saiu e foi casar com outro, e o outro casou-se com outra de um povoado que estava perto também.
E o outro desencarnou porque um irmão matou o outro. Ah, não, foi Adão e Eva que procriou tanto e tal, ficou um transando com o outro até criar a população do mundo como um todo. Mas que burrice isso. E aí as incompatibilidades genéticas? Tinha nascido um monte de maluco e aleijados e tal, por conta da mistura genética proveniente do casal, né? Irmão com irmão, irmã com sobrinho, com filho e tal, e todas essas relações sexuais gerando toda uma humanidade, hoje topando 8 bilhões de habitantes, que é uma outra inconsistência. De onde sai tanto espírito, gente, se nós não somos procriadores dentro do plano espiritual? Da onde nasceu tanto espírito? Então, um bom dia para vocês, Arnóbio, Marcos, Renato, Joeli, Mozina, Maria Clara, Tânia, Vanderlei, Marta, Celas, todos vocês, gente, que estão entrando, Valdice, todos que estão entrando, né? Pati, bom dia para todo mundo, gente. Então, assim, existem incompatibilidades na própria linguagem. Pega-se 4 evangelistas, manipulam tudo que eles falaram, porque foram coisas bacanas, né? Os 4 evangelistas canônicos. Esquecem os evangelhos gnósticos e apócrifos, como o de Maria, gnóstico como o de Tomé, né? Tiago, todos eles. Bom dia, Valdice, Tuzinha. Pode dizer que pode obter pontos. É porque o TikTok sempre diz assim que nós podemos obter pontos, né, com essas lives que nós fazemos. Eu nem penso nisso, né? Não é nisso que eu estou querendo. Estou querendo passar, sei lá, de certa forma uma mensagem, né? Curta, não é só danar o dedozinho na telinha aí, né? Clicar na telinha, não custa nada, não dói a ponta do dedo, nem nada disso, tá bom? Então é só tocar, clicar e curtir. Mas é muito interessante isso, cara, que assim, as pessoas não pensam para falar. O restante dos evangelistas, ninguém deu mais contribuição, só Marcos, Mateus, João e Lucas. Ué, só 4. E o restante? Né? Cadê o resto desse pessoal todinho que conviveu com Cristo, que conviveu com aquela beleza daquele sentimento cristão humilde, de uma igreja que não tinha hierarquia, de uma igreja que não tinha um passe livre de nada? E hoje nós repetimos a mesma hipocrisia, a mesma nojeira, irmão contra irmão, sabe? São pessoas descomprometidas umas com as outras. Eu torço por um partido, você torce por outro, eu torço por um time, você torce por outro, portanto nós somos inimigos. Por quê? Porque eu não posso ter opinião, você tem uma opinião, eu tenho outra, portanto nós vamos ser inimigos para sempre por conta disso. Porque eu voto no político, você vota no outro. Aliás, eu sinceramente, com essa qualidade de política que o Brasil tem, eu prefiro não votar em ninguém, né? Mas isso é antiético, não é cidadão você não votar. Tá, bicho, dá licença, eu não voto. Se eu não gosto de nenhum, eu não voto. Que no Brasil já é para que o voto fosse facultativo e não obrigatório. Mas não é obrigatório, eu não posso justificar, eu vou lá e justifico, acabou. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso, porque eu tenho o meu próprio pensamento. A minha fé, a minha crença é autônoma, eu não sou de religião nenhuma. Eu sou um universalista e espiritualista que já teve 39 anos de espiritismo, porque eu comecei bebendo da água espírita, do Pentateuco Kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese.
depois as revistas espíritas, depois os livros de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone Pereira do Amaral, os livros de Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, os livros de Agnaldo Paviani, os livros de que todos eles obras mediúnicas. Chico Xavier, de tão, sabe, especialista nas poesias, quando ele publicou o livro dele, Parnaso de Além Túmulo, ele foi chamado para a Academia Brasileira de Letras, né? E aí ninguém queria concordar que ele fosse para a Academia Brasileira de Letras. Rui Barbosa, na sua sabedoria na época, vivo e fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, Chico sendo um jovem, um novato, né? Porque Chico era novato naquela época, né? Chico foi considerado por Rui Barbosa um gênio. Ele disse, se ele está forjando os livros e todo livro que ele escreve tem um estilo diferente, tem um estilo do autor morto, ele é um gênio. Aí sim é que ele merece mesmo o título de imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas aquela coisa toda, aquela política, Chico nunca foi da Academia Brasileira de Letras. Mas Chico escreveu uma obra científica junto com Valdo Vieira, né, chamada Evolução em Dois Mundos, onde Valdo psicografava as partes ímpares e Chico as partes pares, cada um numa cidade diferente, um em São Leopoldo e outro em... eu sempre esqueço o nome da cidade que ele... É muito interessante isso. E eles construíram uma obra, Evolução em Dois Mundos, ela é estudada por Harvard, Oxford, as grandes faculdades, universidades mundiais estão estudando como é que esses caras sabiam disso na década de 50, se a gente só veio descobrir isso na década de 90, 2000. Como é que esses caras escreveram sobre esse assunto, que é um assunto... Quer dizer, existe alguma coisa entre o céu e a terra, segundo Shakespeare, né? Existe mais entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa filosofia. Então tem muito mais coisas por aí, cara. Certo? Se encavar. Agora, eu tenho uma vida não simples, mas imbecil, porque eu chamo de vida imbecil, onde eu fico engolindo o que os outros dizem, ao invés de ter a minha própria opinião sobre, about this. Você me apresenta a tua verdade, eu vou profundamente e te pergunto, de onde você tirou isso, cara? Sabe, fundamente-se, do mesmo jeito que eu estou fundamentando tudo aqui. E dizendo para vocês datas, né? 325, Concílio de Nicéia, junto com Constantino, o pequeno Constâncio, entendeu? Que fundou uma igreja chamada Igreja Apostólica Romana, que tinha costumes pagãos, que até hoje tem. O paganismo reina. Cristo nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Aquele ali é o Cristo dos cristãos vindos, oriundos da Igreja Católica Apostólica Romana, que juntou o solstício e a colheita do dia 25 de dezembro, tá certo? E todas as festanças para comemorar isso aí, e colocou Cristo como nascendo naquela época. E o que não aconteceu, não foi assim que aconteceu, não se sabe a data do nascimento de Cristo. De Jesus de Nazaré, porque Cristo veio surgir, como eu já falei aqui, 50 anos depois, porque as pessoas começaram a chamar ele de o ungido, o abençoado, quer dizer, o Cristo. Cristo significa ungido, abençoado. Então as pessoas não procuram saber nem etimologicamente falando o que significa aquela palavrinha. As pessoas... elas não querem saber, elas engolem a verdade que os outros dizem, que a gente chama de fé heterônima. A minha fé não, a minha crença, porque eu não acredito em nada, quer dizer, não é a minha crença, o meu saber. Eu não acredito em nada, eu sei que existiam outras vidas, eu sei que o casal Adão e Eva foi um montador de um dos ramos da raça adâmica, tá certo? Eu sei, e não estou aqui elocubrando,
que a verdade não pode ter saído de apenas 4 evangelistas. Eu sei que a cada Bíblia que foi traduzida nos diversos ramos da igreja evangélica protestante, de Martinho Lutero, né, de Calvino, elas foram manipuladas para poder se adequar à necessidade política, financeira e conveniente daqueles caras que estavam tomando conta do poder naquela época. Lutero teve até boas intenções, mas lá vem a Igreja Católica de novo, meteu o bedelho dela, e em 1521, na noite de São Bartolomeu, matou diversos evangélicos comandados por Calvino na França, em Paris. Noite de São Bartolomeu, é só pesquisar no Google, vocês vão encontrar. Além dos absurdos das cruzadas que mataram tantos islâmicos, os infiéis, né? Danado é o seguinte, é que infiel, herege, somos todos nós que acreditamos que a exclusividade salvacionista da igreja não é só da igreja. Eu salvo a mim mesmo porque internamente, como espírito puro e simples, a verdadeira simplicidade do espírito está nisso, eu assumo as minhas responsabilidades e o céu e o inferno estão na minha consciência. E não é um pastor, um padre, um pai de santo, um sacerdote, um Ialorixá, Babalorixá, mãe de santo, que vão dizer que eu estou salvo ou não. Um rabino, sei lá, um sheik de uma mesquita, tá certo? Um guru de um budismo, de um taoísmo e etc. e tal, que vão dizer que eu estou equilibrado, eu estou no nirvana, no caminho do meio. Quem sabe se está no nirvana ou não é você mesmo. Você está se sentindo bem com você, né? As forças espirituais estão ao seu lado contra você. O que é que você sente quando você vai dormir? Tua consciência acusa e você não consegue dormir? Tem que tomar os tajas pretas para poder embarcar no teu sono? Então significa dizer que você não está tranquilo. Você não está no seu céu, você está no seu inferno. O céu e o inferno é aqui mesmo. Você não precisa desencarnar para encontrar céu e inferno, umbral, né? Espíritos ruins têm pululando no mundo, encarnados com corpo, carne e osso, agregado energético, matando, roubando, estuprando. A cada dia sai cada barbaridade nas TVs que são estarrecedoras, cara. Entendeu? Você olha assim de, meu Deus, se essa televisão fosse como na minha época, que eram uns pitocos, né? O negócio de ligar era girando assim. Se você arrancasse nessa época, tivesse nessas TVs modernas de agora, né? Que são TVs planas e tal, se você arrancar, saía sangue. De tanta barbaridade que tem, cara. Um matou o outro ali, o outro matou um casal, o outro matou não sei o que, a mãe matou o filho matou o pai, e por aí vai. Cara, é aí onde está a complexidade do ser humano, e que se a gente fosse mais simples, mais honesto, nós estaríamos num nível de espiritualidade muito mais avançado, com muito menos, sei lá, explicações a dar a si mesmo, porque o tribunal não é um tribunal feito por anjos santos e querubins e serafins e etc e tal. Não é. O tribunal é da tua própria consciência. Chico Xavier, quando perguntou aos espíritos, perguntando que é Deus? Que não era nem quem, é que Deus é a inteligência suprema, força primária de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente e soberanamente justo e bom. Que Deus é esse que é soberanamente justo e bom e castiga no Antigo Testamento, e que no Novo dá outra face através das palavras de Jesus, que não é Deus, tá? Jesus não é Deus. Tá certo? Deixa eu só ajustar aqui para a gente continuar conversando. Então Jesus não é Deus, gente. Jesus é o Filho de Deus, porque senão ele não orava para ele mesmo na hora da cruz. Senhor, Senhor, Eloi, Eloi.
por que me abandonaste? Em aramaico ele disse isso. Então como é que ele ia reclamar dele mesmo? Né? Vamos curtir, compartilhar, gente. Marilene, Usa, Maria, Sirene, Geralda, Fábio, Sueli, Laine, Vera, Luiz, né? Daniela, Maria Oliveira, todos um bom dia para vocês. Essa é uma live que era para ter feito antes, mas tive problemas técnicos, não tive como fazer. Como esconder a iniquidade, a burrice, sei lá, a inocência das pessoas que vão para essas determinadas igrejas e deixam o seu salário todo lá e vão morrer de fome com os filhos em casa. Não tem um pacote de fuba para comer, cuscuz, como nós chamamos aqui no Nordeste, mas, portanto, pegam toda a sua grana e entregam na mão de alguém que está explorando ele, que está botando para quebrar na cara dele. Entendeu? E ele não compreende isso, ele acha que isso é normal. Normal? Que normal é esse? Um cara que vem ser pastor do rebanho dele, das ovelhas dele, explorando as ovelhas, e as ovelhas são tão ignorantes, estão tão desesperadas por esse céu, por essa salvação, por essa redenção, que não percebe que aquilo ali é tudo... vou usar aqui a palavra bem bacaninha, né? Coloque os flácidos para acalentar bovinos. Tradução: conversa mole para boi dormir. Entender? Se é conversa mole para boi dormir, gente, é para ganhar grana. Sejam simples, usem roupas simples. Aí você vai ver o pastor tá lá de carrão, de caminhoneta, com mansões, casas na praia, viagens para a Europa, para todo mundo, para Dubai, curtindo naqueles hotéis caríssimos e tal. Cara, por favor, né? Isso dá a minha inteligência. E eu, como espírito simples, eu preciso ser simples também na tomada de decisão, raciocinar também de uma forma simples. Eu tomei a decisão de dizer assim, pô, isso não tem sentido, não tem lógica. Como é que esse cara é rico? Como é que Cristo diz que o verdadeiro ser humano, o homem de bem, é aquele que é simples? É aquele que é humilde, é aquele que não quer mandar em ninguém, é aquele que é a mesma coisa. Na igreja que ele nunca fundou, ele sempre disse assim, poxa vida, o lugar da gente se encontrar é a natureza, é sentado na relva dos campos e tal, e não numa igreja suntuosa, cheia de pinturas e tal, de ouros, adornadas a diamantes, a pinturas famosas, né, de Michelangelo, de frases de diversos autores e artistas mundiais caríssimos para a igreja, né? De prédios suntuosos. Jesus orava e pregava dentro de uma gruta. Não tinha local, a igreja era o mundo, era a relva, era o pasto. Hoje em dia perdemos tudo isso. Nós achamos que montar uma igreja, montar um templo, montar uma tenda de umbanda, de candomblé, tem que ser uma coisa suntuosa, bela, belíssima, cheia de ornamentos, de coisas maravilhosas. É bonito, beleza? É bonito, também acho bonito. Né? Eu sou de um lar católico, né? Quando a gente visita Roma, a gente vê aquela suntuosidade, acha bonito artisticamente. E vamos curtir, compartilhar. Gente, me ajuda aí, por favor, a distribuir a nossa live. Aí emperrou em 1.700. Mas é muito incrível, cara, que nós pensemos que a vida é um simples, sabe, bocejar de palavras ou ainda um versejar de mentiras. E eu acredito em tudo porque é conveniente para mim, tá certo? É conveniente eu acreditar nas mentiras de que eu entrando numa igreja serei salvo. Salvo de quê? Só se for de mim mesmo, tá certo? Curte, compartilha, gente, por favor. Jardel Ferreira, estou te convidando aí, tá, Jardel? Estamos aí já no final. Tá certo? Eu nunca convido muito as pessoas porque muitas vezes as opiniões são contrárias, não que eu tenha medo de opinião contrária, né? Porque você pode sempre debater comigo
no particular, mas aqui em público, né, a tua opinião e a minha valem muito pouco. Podem não acreditar no que eu estou falando, é só ir lá e começar a estudar profundamente a história das religiões, né? É só ler em grego, em aramaico e tal, e pesquisar a Bíblia do jeito certo, e não traduzida, a última tradução da Bíblia pela igreja fulana de tal, que funciona na garagem e tal, e que quer se transformar num templo igual ao do nosso querido dono da igreja do universo. E aí você sabe qual é essa igreja do universo, sabe? Que acumula riquezas e diz que aquilo tudo ali é para mostrar prosperidade e as pessoas imitarem o exemplo dele. Que exemplo? Bom dia! Que exemplo? O exemplo do roubo, o exemplo da pilhagem, a retirada de dinheiro de pessoas inocentes, pobres, já vilipendiadas pela vida, já transformadas em capacho. Você quer tornar ainda mais pessoas capazes no mundo? Ao invés de espíritos esclarecidos, a Igreja Católica fez um desserviço à humanidade, colocou a humanidade 1000 anos na escuridão. E hoje em dia nós vemos aí pessoas que poderiam estar construindo consciências, porque nós somos aqui do Centro de Expansão Consciencial, e tal, e nós prezamos exatamente pela amplidão, a amplitude de consciência das pessoas. Precisam ser conscientes daquilo que são, entendeu? E nós vemos hoje as pessoas querendo cada vez mais, sei lá, transformar você num robô e não num espírito simples e puro que está aqui para aprender, porque o mundo é um mundo escola onde nós aprendemos. O mundo é um mundo hospital, porque nós estamos doentes da alma e com conceitos errôneos sobre o que é a criação, sobre o que é essa fonte criadora, e nós somos fractais dele. O próprio Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Empoderou você ao ponto de ser você o Deus. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, Jesus disse, sendo humildemente simples. Uma alma fantástica que teve que ter um descenso para vir para a Terra e vestir uma vestimenta, tá certo? Agregada, energética, altamente densa. E ele sofreu todas as dores dos seres humanos. Ele não era especial no corpo que ele adquiriu. Então ele sofreu na cruz, ele sangrou com os espinhos, ele sangrou nas pancadas que levou, né? Ele se aborreceu, ele era um homem ao ponto de ser tão inovador, tão fantasticamente inovador. Vamos lá, gente, vamos dar um curtido, curte, compartilha, tal, segue as nossas redes sociais, tem aí essa dos vídeos horizontais e tal, vocês podem seguir. Quer falar comigo, conversar, eu sou psicoterapeuta também, tá? Então tem algum problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, todos os traumas, né? Essas fobias, fobia disso, fobia daquilo outro, então o que nos impede de viver. A gente trabalha com isso profissionalmente e não profissionalmente, de forma não religiosa, mas espiritual e universalista. Nós fazemos isso, esclarecemos as pessoas já deviam estar esclarecidas, porque os livros estão aí, estão abertos para você ler se quiser. Até o esoterismo hoje em dia é exoterismo, quer dizer, está para fora, todo mundo pode ler. A teosofia de Helena Blavatsky, né? O hermetismo de Hermes Trismegistus, 3 vezes iniciado, que ninguém sabe se essa figura realmente aconteceu, mas deve ter acontecido, porque os relatos sobre ele são vastos. A própria Helena Blavatsky, que saiu desvendando o mundo com a sua teosofia, olhando lá nos templos do Tibete, né, do Oriente, coisas que nós aqui no Ocidente não conhecíamos, ou então que éramos tão tapados, e que na época dos descobrimentos invadimos as Américas, tornamos os povos escravos, matamos
a população local e a sua cultura, destruindo seus deuses, impondo um Deus, um Cristo que não queria ser imposto, um Deus que nunca pediu isso, mas pela vilipenidade, pela nojeira, pela porcaria que o ser humano é, ele tem sempre a ambição de conquistar a terra e impor a sua verdade ao outro. Isso da mesma forma acontece com os casais. Um fica querendo impor ao outro a sua opinião, o seu modus pensante, a sua linguagem de vida, a sua tradução de vida. Por isso os relacionamentos não dão certo mais. Porque não é uma questão de combinação, e sim uma questão de imposição. Eu estou impondo a você determinado caminho. E aí, a partir daquele momento, começa toda uma devastação do relacionamento entre as duas pessoas. Vamos dar uma rosinha, gente, vamos dar aí um diamante, vamos dar uma enxertada nessa live. Não porque eu quero ser popular aqui nessas lives que faço e tal, mas sim para entregar uma verdade, que é uma verdade mais uma que vocês podem considerar. Eu não estou pedindo para acreditar em mim. Eu respeito todas as outras religiões, respeito até essas iniquidades, essas sacanagens que você vê determinados, sei lá, sacerdotes, aspas, fazerem, entendeu? Eu vejo tudo isso acontecer e fico estarrecido como as pessoas caem nessas cascas de banana, nessas arapucas sentimentais, religiosas, filosóficas, filosofia da barata, filosofia fraca, sabe? Porque a filosofia é a sede do saber, a sede do porquê, né? Por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem, né? E a gente só vai catar lá atrás, antes de Cristo, 300 antes de Cristo, com Platão e o seu, sei lá, o seu mito da caverna, onde nós vemos sombras sobre os seres humanos e achamos que aquilo ali é a realidade, quando o ser humano não é sombra, quando nós temos muito mais para ter de dentro de nós, sacar de dentro de nós a nossa simplicidade, humildade, vontade de aprender e ir lá procurar tudo isso. Vou convidar você, querida, tá? Eu não sei se o convite foi enviado, se você vai entrar, mas tudo bem. Vamos lá, Vitória, Luiz, João Maria, Nena, todo mundo que está entrando, gente. Luiz, né? Todos. Bom dia para vocês, bom sábado das Iabás, né? De Mamãe Iemanjá, Mamãe Oxum, Yansan e Nanamboroquê, né? Saúba, Nanã, muita axé para vocês, né? Porque até nos terreiros, agora os sacerdotes se armaram de fazer chantagem. Isso é incrível, eu acho isso impressionante. Chantagem com, sei lá, os guias, mentores e protetores das pessoas. Olha, se você sair daqui do nosso terreiro, nós vamos tomar os seus mentores. Gente, um mentor espiritual, isso é coisa de quem não lê mesmo, acreditar numa asneira dessa. O mentor espiritual, ele vem de encarnação após encarnação, ele é acompanhando, tentando ajustar essa doença espiritual que você tem e tentando te tirar da prisão, porque o planeta Terra é escola, prisão e hospital. Somos doentes do espírito e estamos aqui para aprender. E estamos presos num corpo de carne, num agregado energético. E as pessoas não se tocam disso, continuam falando essas mesmas bobagens, cara. Ao invés de serem simples, ampliarem a consciência, entenderem que toda culpa ou não culpa, que eu não gosto de chamar de culpa, mas sim responsabilidade, está dentro de você. Mude porque você quer, seja feliz porque você quer. Eu sou feliz, a felicidade não existe aqui na Terra, olha essa, dá licença de eu ser feliz. Eu sou feliz porque sou. Percebe? Então a minha vida, ela é feliz porque é. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. Eu sou feliz a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Eu estou extremamente feliz porque estou aqui falando com vocês 4h30 da manhã já.
Comecei a falar 3h30, sei lá, 3h40, uma coisa dessa. E aqui estamos nós, que são 4h32, 4h37. Quer dizer, começamos às 3 e pouca, 3h20 mais ou menos. Estamos até 3h42, é mais de uma hora de live, né? Batendo papo sobre isso, mostrando a simplicidade que nós podemos ter como espíritos, né? Como pessoas evoluídas. Vamos curtir e compartilhar nesse finalzinho de live. Eu gostaria até de agradecer muito a vocês pela atenção, né? Pela desvelada atenção que mantiveram aí uma média até interessante para um assunto tão chato, né? Profundo, né? O assunto. Quando é um assunto assim, tipo, ganhe dinheiro sem fazer nada, ou então assista um corpo na internet. São peitos e bundas sendo mostrados. Eu acho muito interessante, dá um ibope danado. São milhares, milhões de curtidas, de sacações e tal, né? Todo mundo fazendo besteira, bobagem e, poxa, sei lá, audiência garantida, né? Seguidores garantidos para fazer porcaria na internet, para dizer bobagem na internet, sabe? Para parar uma live, para conversando uma abobrinha, só porque a mocinha é bonita, o cara é um galã lá e tal, sabe? Para aparentar o que não são, deixando a simplicidade de lado e, sei lá, assumindo uma questão que não tem nada a ver. Dizer que só Cristo salva é condenar 2/3 da humanidade ao fogo do inferno. Isso é de uma burrice cavalar. Quer dizer, você queria convencer as outras pessoas a serem quem você é. Você não respeita a opinião de 2/3 da humanidade. Wagner, você é cristão? Sim, sou. Admiro o meu avatar. Mas também, se vocês olharem aqui, ó, tá Buda. Eu admiro esse cara, velho. O Buda histórico, Siddhartha Gautama, que tal qual Francisco de Assis retirou todas as roupas, deixou mulher, filho e tal, e foi se dedicar ao equilíbrio, ao caminho do meio, ao nirvana, falando para o mundo, olha, é tão simples, é tão simples. É só a gente se despojar do orgulho, da vaidade, da sede de poder, da hierarquia, do comando. Só a gente deixar isso aí, começar a ser em vez de ter. A começar a ser alguém melhor do que alguém pior. Vamos curtir e compartilhar, gente. Estamos chegando aí no final da nossa live. Foi muito bacana falar sobre a simplicidade da alma. Ontem eu tive um choque, sabe, muito grande até, né? Aí no final das 10 horas da noite, tive um choque, sabe, brutal sobre algumas coisas, sabe? Quando as pessoas te decepcionam assim profundamente, sabe? Quando elas tiram o teu tapete do chão e você vem confiando nelas e tal, aí você diz assim, pô, realmente era para eu ter falado hoje sobre simplicidade mesmo. Porque vê uma sacanagem muito grande sendo feita, cara. Você veja assim, você fica chateado com o ser humano e pensando, será que o ser humano está mesmo evoluindo? Ou está se fazendo de evoluir? Tá? Será que essa ceifadura tão propagada por João, o evangelista, na ilha de Patmos, quando falou sobre o Apocalipse, sobre a revelação, de que algumas coisas iam acontecer e a ceifadura seria necessária, não só real, mas necessária, que alguns espíritos teriam de partir, serem sugados pelo planeta, sei lá, Nibiru, né, serem colocados numa nave e ser colocado num outro planeta que fosse mais compatível com a não evolução deles, para que eles evoluíssem com um pouco que aprenderam aqui. Eles, como gênios lá, diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eles seriam reis lá e iriam evoluir aquele planeta, porque eles não gostariam de viver num mundo sem celular, por exemplo, né? Eu não posso viver num mundo sem celular.
Então, porra, ele ia se lembrar disso, ia querer um celular. Para ter um celular, ele precisava desenvolver a tecnologia. Para desenvolver a tecnologia, eles precisavam de moralidade, né? De criar leis, regras, estruturas e tal, e tudo isso à custa exatamente de uma falta de evolução sua, mas também sei lá, ao benemérito desse nosso Criador, que nos dá a oportunidade de evoluir até em planetas não evoluídos, certo? Em outras terras, como o próprio Jesus disse, né? Meu Pai tem muitas moradas. As moradas são as existências, as dimensões, os multiversos e os planetas em que nós habitamos. Como Kardec dizia, que é um dos princípios do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. Então nós vamos para esse mundo para poder evoluir e evoluir também os mundos, através do nosso conhecimento de tudo que nós adquirimos e está nos nossos registros arcásticos. É onde está toda a natureza do sentido da vida, da mudança de comportamento e de ser uma pessoa simples, um homem simples, portanto um espírito simples. É assim que funciona. Vamos curtir, compartilhar. Estamos aí no final das nossas conversas. Imaginem nesse momento essa belíssima prece que é captada por mim através da clareaudiência. Os espíritos falam, eu repito, né? Então eu não sou ninguém aqui, eu sou apenas um espírito simples que tenta passar algumas coisas para vocês. E o espírito luso, ele fala: se a vida fosse cartesiana, ela não seria uma vida humana. Ela seria um arcabouço de projetos repetidos, de forças tecnológicas, de mudanças ilógicas do que não faz sentido. Quando Shakespeare disse que existe mais entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, não era só ele que pensava, ele que dizia, todo mundo já sabia na época que ele falou, ele apenas impetiu, ele apenas arredou, fez um comentário que ele já sabia, que sabiam os sábios da sabedoria. A vontade de construir um futuro não é minha, não é sua. Faz parte dessa simplicidade nua e crua do espírito que é responsável pela sua vida, pela sua própria história, pela construção da sua própria memória. Aquele espírito que não maltrata ninguém, que constrói futuros, que transforma alguém. Aquele espírito que deseja ensinar e também aprender, de ser como eu sou, de ser como você, de entender seu ponto de vista, de não colocar grossa vista na tua filosofia de vida e se ser um construtor perfeito do equilíbrio de uma vida clara, cheia de motivos, de coisas raras, não repetidas. Não uma vida maia, uma vida ilusória. Como diziam os hindus, a vida não só sou eu e tu, mas sim, como dizia John Donne no século XV, nós não somos uma ilha isolada em nós mesmos. Nós fazemos parte de um continente. O amor prepondera, mas também a mente. O raciocínio, não se deixar enganar por cascas de bananas que soltaram lá e deixaram você passar por cima, cair, se estribuchar, chegar ao fundo do poço, afundar, se acabar no desgosto, se matar.
se matar na mente, no espírito que anima a gente. Amém. Enormemente. Um beijo no coração, paz, luz, namastê, muito axé para vocês. O ser luminoso que existe em mim saúda o ser luminoso que existe em vocês. Muito axé. Saravá, um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.